Coronel Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo, bom dia. Bom dia, um prazer poder estar conversando com vocês e a oportunidade de estar esclarecendo, tirando dúvidas aí sobre os assuntos aí polêmicos que nós temos aí, estão rodando aí o país. Oi, assuntos polêmicos realmente não faltam. Paula Camacho. Bom dia, vice-prefeito Coronel, tudo bem? Como o senhor avalia a operação na Cracolândia? O senhor esteve aqui conosco e disse, né, como que foi o processo todo. O senhor chegou a apontar algumas falhas, como a presença de funcionários, e eu queria saber como é que está a atuação da Cracolândia agora. Olha, Paula, eu posso falar assim, nós não temos mais aquela Cracolândia, tá? Então, aquele local na Protestantes, que tinham lá 3, 4 mil dependentes químicos no passado, que veio caindo ao longo dos anos, começo de janeiro tinham 700, e hoje não tem nada lá, tá? Mas é uma torneira que não se fecha, porque nós não temos aí um alinhamento perfeito, principalmente a nível federal. Deu certo porque uma política envolvendo uma política forte de governo de estado com prefeitura de São Paulo. Não iria resolver o problema se não tivesse o apoio do outro, por isso que no passado nunca deu certo. Então, dessa vez, houve esse alinhamento perfeito. Até gosto de dar exemplo. A Polícia Militar pertence ao Estado, ela entra num estabelecimento envolvido com o tráfico de droga, numa pensão, que foram fechadas diversas pensões ali na região, ela prende o traficante. Mas quem fecha o estabelecimento? Quem fecha o estabelecimento é a Prefeitura de São Paulo. Então, esse alinhamento é fundamental, senão nada iria para frente. E por isso que deu certo, tá? Então, aquele local não existe mais. Então, nós temos aí, o que nós temos hoje são dependentes químicos, que você vai numa praça, em qualquer lugar do país você vai encontrar, infelizmente, às vezes 2, 3 fumando maconha, usando algum tipo de droga. E isso aí se deve aí pela legislação. A gente não tem um poder maior para estar impedindo isso, tá? Então, hoje você pegar um usuário de drogas, você leva para a delegacia, é feito um termo circunstanciado e ele sai na mesma hora, tá? E em cidades pequenas, inclusive eu comandei lá a região de Mogi Guaçu, Mojimirim, Itapira, de vez em quando eu fazia esse tipo de operação, de conduzir dependentes químicos, né, esses usuários que não respeitam as pessoas e ficam usando a droga na frente de crianças, eu conduzia para a delegacia, mas por quê? Porque a demanda era pequena, a gente não tem muitos crimes, então a gente fazia isso mais como para dar exemplo e respeito às pessoas, né? Ou seja, que a pessoa quer usar a droga que vai usar na casa dele, mas que respeite os cidadãos de bem. Então, de vez em quando a gente fazia. Em São Paulo é muito complicado você fazer isso, porque nós temos diversas demandas. Mas posso falar que o trabalho continua. Para vocês terem uma ideia, ontem mesmo eu estive num equipamento que cuida de dependentes, o pessoal estava praticando uma atividade esportiva, mas eu falo para vocês que, em média, a gente está internando aí de 40 a 50 pessoas por dia para tratamento, tá? Porque é uma torneira, a gente está conversando aqui, tem familiares, parentes da gente aí, que vai cair para droga, é uma realidade. E caiu para droga, daqui a pouco vira um dependente e precisa de tratamento. Então, é uma torneira que não se fecha. Vice-prefeito, é um prazer tê-lo aqui. A minha pergunta, alguns estão, né, ventilando a possibilidade do governador Tarcísio vir como candidato à presidência, e aí nesse cenário, um dos nomes para o governo seria o nome do prefeito Ricardo Nunes. Mas, por outro lado, o senhor já deu uma entrevista, inclusive aqui quando esteve aqui no Oeste com ela, dizendo que, o jogo no executivo é mais pesado. E tem aí reportagens dizendo que, na verdade, não seria viável o Nunes ir para governo, porque o seu nome como prefeito é bastante discutido, né? E aí eu fico me perguntando aqui o que tem tanto na prefeitura que eles têm um certo receio da sua gestão e quais são os seus planos políticos daqui para frente? Maria Helena, bom dia. O que eu tenho falado para toda a imprensa e para todos os políticos, tá? Eu vejo que o assunto principal hoje no país seria a pauta da anistia e da liberdade. Nosso país vem perdendo
está trocando de regime rapidamente, a lei, e vivemos numa insegurança jurídica, grande parte da imprensa, ela quer acelerar as eleições, ou seja, traz o tema eleições diariamente. Repórteres vieram me entrevistar, coronel, vai sair para quê? Vai ficar? O que vai acontecer? E o que eu tenho falado? Eu estou de luto. Eu estou de luto pelo nosso país por tanta injustiça. Se vocês acompanharem, eu estava fazendo uma reflexão, praticamente, o presidente Bolsonaro, que tentaram matá-lo, não conseguiram. Eles, praticamente, podemos usar esse termo, ele foi sequestrado. O presidente Bolsonaro, ele está num cativeiro, junto com generais e junto com milhares de inocentes. Por quê? Custe o que custar, não importa quantas pessoas vão se prejudicar, precisamos tirar o presidente do jogo. E praticamente o sequestraram. É isso que a gente vive hoje. E como a gente vai tirar o presidente dessa e essas milhares de pessoas? Somente com a anistia. Então, eu vejo que a pauta que tem que ser batida diariamente é sobre anistia, mas eu não sou de fugir de pergunta, eu vou responder a sua pergunta especificamente, tá? Então, o que eu gostaria é que nosso país é uma democracia e que presidente Bolsonaro pudesse ser candidato, que o Eduardo, que se encontra nos Estados Unidos, pudesse retornar ao Brasil, porque não cometeu crime nenhum, e se vier para o Brasil vai ser preso. É isso que eu gostaria. Agora, não acontecendo isso, tá? Existe a possibilidade do governador, como vários outros aí, saírem candidatos a presidente da República. Temos excelentes nomes, bons candidatos, e realmente isso que você falou a respeito da prefeitura, eu venho apanhando aí, semana passada, eu vi bastante notícia aí falando que eu sou o problema para o prefeito, para o Ricardo ser candidato. Eu não sou problema nenhum. Tá? A única coisa é que eu gosto das coisas corretas, porque eu fui eleito para fazer a diferença, não para ser a mesmice. E eu não falo por São Paulo. Tá? Nós temos aí o maior problema do nosso país é a corrupção. A gente tem uma ineficiência administrativa no país, não se resume à cidade de São Paulo, cidade é a terceiro maior orçamento, mas assim, não tem um estado, não tem um município que, se você for a fundo nas contas, você vai encontrar coisas erradas, porque o ser humano é altamente corruptível. E eu estive na CEAGESP e eu arrumei a CEAGESP, eu com a equipe, ninguém faz nada sozinho. A gente conseguiu deixar uma cidade sem crime, limpamos uma cidade que nunca deu lucro, uma empresa que nunca deu lucro, passou a lucrar. Por quê? A administração enxuta, combatemos a corrupção lá dentro, se não roubar, sobra. E falo, então, muita gente tem interesse nisso, tá? Então, não é por São Paulo, não, qualquer município, qualquer estado, a corrupção está dentro de todas as instituições de estado, infelizmente, tá? E o que eu faço aqui, cada vez que a gente detecta problemas relacionados à corrupção, que tem, eu levo a conhecimento do Ricardo, levo a conhecimento da Controladoria Geral do município e ao Ministério Público. Então, a gente vem fazendo realmente uma limpeza, eu não tenho vergonha, pelo contrário, eu acho que a imprensa cobra transparência, e aí quando você dá transparência, teve uma imprensa que falou assim, nossa, essas coisas deveriam ser resolvidas internamente. Ué, eu estou sendo transparente, tem corrupção, a gente limpa, estamos limpando. Então, teve casos aí envolvendo marmitas, contratos de marmita que não existiam, tomamos providência. Tinham problemas aí na Cracolândia mesmo, né, de médicos que caía a folha de pagamento para eles, mas não existiam. Está sendo apurado pela controladoria, foi detectado pela minha pessoa aqui, com ajuda, que tem muitos funcionários bons que ajudam a gente. Aliás, no Brasil inteiro. Porque na hora que a gente coloca políticos que demonstram que não aceitam coisas erradas, rapidamente, esse esqueleto da administração, ele começa a se manifestar. Ou seja, aqueles funcionários públicos mortos-vivos,
aqueles começam a aparecer, opa, surgiu uma pessoa diferente. Na CEAGESP foi assim, eu mandei gente embora de lá, não por partidos, por ideologia, eu mandei lá quem não trabalhava, quem não ia trabalhar, inclusive de partidos do governo, de apoiadores. Então, eu acho que é isso que falta. A gente precisa de políticos interessados em se doar para a prefeitura, se doar para a população. Infelizmente, a maioria que entra para ser servido, que é mordomia e vive num outro mundo. Não é o mundo das pessoas que andam de metrô, de ônibus, não é o mundo das pessoas que comem em restaurantes comuns, pessoas que estão sempre em mundos reservados e à parte. E aí não enxerga o que está acontecendo com o povo. Tá? Mas a gente tem, sim, acompanhado isso, e se o prefeito sair candidato, eu, naturalmente, vou virar o prefeito da cidade de São Paulo. Se ele optar por ficar, ficaremos juntos. Tá? Eu estou na missão que o presidente Bolsonaro me confiou de vice-prefeito de São Paulo. Nunca ninguém tratou no assunto comigo de, vai ser candidato ao Senado, eu estou vendo que meu nome está sendo testado, interessante, bacana, mas eu não estou preocupado com isso, gente. Sabe por quê? Porque o problema não é nem você ser senador, nem ser prefeito. O problema é que ninguém manda mais nada. Quem manda no nosso país, foi feita a pergunta aí. Hoje quem está mandando é o judiciário. Aliás, tem nome, tá? Tem nome. Então, infelizmente, hoje, a gente vê o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito à pessoa dele, mas ele passou as barreiras consideradas legais. Quando o ministro vai lá para o Rio de Janeiro para querer interferir numa operação policial do Rio de Janeiro, está tudo errado. A operação tinha que ter continuado. A gente desarticulou lá no Rio de Janeiro, tinha que ser contínua, não tinha que ter parado, não. Então, a gente está indo para um caminho muito errado. Hoje, o país está sem controle. O presidente só gastando, ele não comanda o país. Quem está comandando o país hoje, infelizmente, é o ministro Alexandre de Moraes. Agora, a Procuradoria-Geral, o ministro recente aí falou ontem, falou assim que quem agora pode empichar um ministro do Supremo é a Procuradoria-Geral. Ele está interferindo, ele está fazendo lei, interferindo na lei. Olha para onde a gente está entrando. Vocês acham que eu estou preocupado com eleição? A preocupação nossa aí é em mudar essa história. Marcília. Coronel, bom dia, seja bem-vindo. E eu queria insistir nessa questão do senhor não ser bem-vindo, vamos dizer assim. Por que o senhor não seria bem-vindo? O senhor me corrija se eu estiver errado, mas ao que eu entendi seria por conta do seu combate à corrupção que o senhor menciona em diversos setores, etc. Marmita, isso, aquilo. Agora, por quem é que eu queria insistir na questão? Porque se há dentro até mesmo da estrutura da prefeitura pessoas que estão se indispondo contra a sua combatividade em relação a esses pontos. Quer dizer, esse por quem é só de fora, por quem o senhor não seria bem-vindo, ou é por gente de dentro também da prefeitura? Vamos lá. Todo mundo aqui é inteligente e hoje com a internet, com os WhatsApps, redes sociais, todo mundo sabe o que acontece. Uma prefeitura ou um governo de qualquer estado, ele é composto por diversos partidos, porque existem acordos antes de eleição, né, para se compor. Então, toda vez termina uma eleição, na própria de São Paulo, né, quando fomos para segundo turno, tivemos acordos entre primeiro e segundo turno de apoios de candidatos em que cada um iria apoiar o prefeito com algumas condicionantes. Isso aí aconteceu e acontece sempre. Então, quando a gente fala no executivo, você tem uma composição de diversos partidos. E isso aí é o sistema. Agora, quando você começa a combater isso, e eu tenho tido o apoio do prefeito, eu não posso negar, porque vocês lembram, o prefeito foi viajar para o Japão, eu exonerei 3. Vocês lembram? E eu tive o apoio dele. Por quê? Porque senão esses 3 estariam de volta. Então, eu estou tendo o apoio do prefeito. O problema é a composição. Quando a gente fala em composição, são diversos partidos. E quando, por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui clássico aí.
eu tinha e simples, coisa pequena, desvio pequeno, tá? Desvio pequeno. Banheiro químico em feira livre. A prefeitura tinha um contrato de 18 milhões por ano, quase 1,5 milhão mês, e aí a gente descobriu que esses banheiros não eram colocados nas feiras e algumas pessoas, e uma pessoa estava tirando em torno de 750 mil livre por mês, todo mês 750 mil. Esse dinheiro não fica só com essa pessoa, ele acaba sendo dividido, e a gente está falando de partidos. E quando você consegue descobrir uma coisa dessa, toma as providências, fecha, seca a fonte, você deixa um monte de partido nervoso, prejudicado. Então, isso que são essas pessoas que incomodam, porque dentro de uma estrutura de uma prefeitura, você tem, aqui em São Paulo, 28 secretarias, e cada secretaria tem coligações com partidos. E dentro dessa secretaria, você tem uma estrutura gigantesca. Aqui em São Paulo, 133 mil funcionários diretos, fora os indiretos. E tem, infelizmente, o ser humano gosta de dinheiro. O ser humano, ele se corrompe, o poder encanta muita gente e muitos políticos. E quando você vai lá e fecha uma torneira, você vai estar incomodando. Então, é exatamente isso, Marcílio. Eu poderia falar uma manhã inteira aqui de casos, eu contei do banheiro, eu posso passar uma manhã contando casos assim, você fala assim, caramba! E é isso que a gente vem fazendo. As pessoas confiam na gente, passam informações e a gente vai lá e resolve o problema. Como eu fiz na CEAGESP, no próprio governo Bolsonaro, o governo era do presidente Bolsonaro, descobri corrupções que vinham ao longo de gestões. E o próprio presidente Mello pode ir para a imprensa e pode escrachar. Por quê? Porque a gente não aceita coisa errada. E aqui a gente faz a mesma coisa. Estamos fazendo essa limpeza, incomoda, e existe, não tem eu desafio, não tem. Qualquer município, qualquer situação de governo de estado do Brasil inteiro tem, infelizmente, esse sistema podre que estraga o nosso país. É isso que estraga o nosso país hoje. É a corrupção, a ineficiência de gestão pública. Coronel, aí você sabe realmente o que acontece com quem tenta brigar contra essa corrupção, né, sistêmica. Eles tentam manchar o nome, derrubam, como fizeram com o ex-presidente Bolsonaro, né, que não tem um escândalo de corrupção no governo dele. Até agora eles não conseguiram achar. Eles inventaram as coisas mais estapafúrdias para botar o Jair Bolsonaro preso, né? Até tentaram pegar ele até por importunar uma baleia. Quer dizer, é complicado. E, coronel, o senhor esteve com o presidente Bolsonaro, né? A pergunta que eu tenho para você é: o presidente Bolsonaro, ele pareceu bem de saúde, de ânimo, ou o senhor percebeu sinais de que ele está deprimido, abatido diante de toda a injustiça que ele vem sofrendo? Julie, não tem como uma pessoa estar passando por isso e não estar deprimida, tá? Eu, quando fui visitá-lo, eu fui lá com o único propósito de elevar o moral dele, deixá-lo contente. Então, fiquei falando coisas positivas do governo dele, relembrando, e dava as risadas, e de vez em quando o olho enchia de lágrima, tá? Então, logicamente, uma coisa é você falar assim, eu estou preso porque eu fiz coisa errada. Outra coisa é você ter a certeza que você não fez nada errado e você está pagando um preço muito alto por isso. Então, o presidente, com certeza, encontrava-se depressivo, e imagina agora, quando surgiu o vídeo da tornozeleira, um repórter veio me perguntar o que eu achava. Daí eu falei assim, você escutou o vídeo? Aquela voz do Bolsonaro não é a voz normal do presidente. Claramente é uma voz de uma pessoa que ela está sob efeito de medicamento. E muito que provável, remédios ligados aí, não só ao problema da facada dele, talvez mistura, foi o que os médicos falaram, né? Mas também relacionados aí a antidepressivos.
Então, com certeza, como eu falei, né, eu nem falo, parece o que acontece, ele foi literalmente sequestrado, ele está num cativeiro. E nós, que oriundos da Polícia Militar, que estamos acostumados a lidar com isso, estamos de mãos amarradas, porque nós somos legalistas. Só que a gente vive um regime que a gente não pode fazer nada. O que sobrou para a gente fazer é nos manifestar e rezar. Rezar para que as pessoas que estão no comando tenham sabedoria para a condução do país. Rezar para que os senadores tomem vergonha na cara e não aceitem o que o ministro Gilmar fez ontem, de acabar com o poder dos senadores, né? Embora já tinha esse poder de empichar e nunca foi feito. Precisamos quebrar isso. Precisamos empichar o primeiro para trazer de volta o país no rumo. Então, a gente precisa rezar e nos manifestar. Até aproveitar o momento, dia 7 de dezembro, na Paulista, a gente vai fazer uma manifestação. Não é uma manifestação como se tinha, em que nós tínhamos grandes líderes chamando todo mundo, mas é o que dá para fazer, gente. Eu tenho certeza que todo mundo aí fica assim, gente, o que a gente vai fazer? Não adianta mais ir para Paulista, não adianta se manifestar. E vai fazer o quê, então? Vai ficar reclamando na televisão, ficar reclamando que ninguém faz nada? O que pode ser feito só tem uma coisa, é o Senado se movimentar. O Senado, para se movimentar, precisa ser pressionado pelo povo. Ou o povo se levanta em massa, e sem um protagonista, não tem protagonista. Quem que é o protagonista da Paulista? Não tem. Eu penso que todo brasileiro deveria ir. Nós vamos fazer dia 7 agora, domingo, em frente ao Gazeta, às 14 horas, uma manifestação pela liberdade e anistia, que eu vejo que é a única pauta que pode mudar o país. O presidente tem que sair dessa cadeia. Então, vão matá-lo lá. Estão matando o presidente lá, literalmente. Ele está sequestrado. O nosso líder foi sequestrado. E as forças que poderiam tirá-lo também foram. De alguma forma foram sequestradas. Não cabe mais nada para a gente fazer. Ou a gente se manifesta e ora, ou a gente entrega o país. É isso. Estou sendo bem sincero. O país jamais. Mais uma vez, por favor, pode repetir para a gente, então, prefeito, quando que deve ser essa manifestação a favor da anistia? Um tema muito caro ao Brasil, à nossa audiência, a todos nós aqui da Revista Oeste, e já agradeço a sua participação, então. Agradeço até a pergunta. Então, domingo agora, dia 7 de dezembro, às 14 horas, em frente à Gazeta, na Paulista. Perfeito. De lá, vamos sair numa caminhada até a Praça da Sé. Tá? Não tem nenhum protagonista. Eu fui convidado pelo Padre Kelmo, tá? Como a causa é boa, eu estou indo. Tem muitos políticos que estão em cima do muro. Nossa, mas e se for um fiasco? Vão cair matando. Gente, eu estou preocupado se é fiasco ou não. A gente tem que fazer alguma coisa. Que tenha 3 pessoas, que tenham 4. O importante é a gente mostrar que não está satisfeito com esse regime que nós entramos. Eu agradeço muito a oportunidade. Certíssimo. Está feito o convite aqui no chat, muita gente apoiando diversos pontos que o senhor trouxe aqui à nossa conversa. Obrigada por responder todas as perguntas de forma bastante clara, corajosa também. E a gente segue acompanhando o trabalho do senhor, as movimentações políticas todas. Volte outras vezes, portas abertas, microfone aberto aqui para o senhor sempre. Grande abraço. Fiquem com Deus, obrigado. Igualmente, obrigado, senhor. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.